No princípio, Deus criou os céus e a terra. 6 dias de poder criativo, de ordem nascendo do caos, de vida explodindo em cores e sons. E no centro de tudo, uma obra-prima, a humanidade, feita à sua imagem e semelhança. Um jardim perfeito, uma comunhão perfeita. 0 dor, 0 medo, 0 morte. Mas todos nós sabemos que a história não permaneceu assim. Algo terrível aconteceu no paraíso. Um ato de rebelião que fraturou a criação, que envenenou a raça humana e que ecoa até os nossos dias. A queda, o pecado original, a cena de um crime cósmico que nos separou de Deus. Nós lemos Gênesis capítulo 3 e vemos a tragédia. Vemos a mentira da serpente, a desobediência de Adão e Eva, a vergonha, o medo, as maldições e a expulsão. Parece o fim, o fracasso do plano de Deus. Mas, e se eu te dissesse que, no meio da sentença de juízo, no meio da maldição, Deus escondeu um código secreto, uma promessa tão poderosa, tão profunda, que ela se tornou a chave que destrava todo o resto da Bíblia. Um segredo sussurrado na cena do crime, que já garantia a derrota final do inimigo. Fique comigo nesta jornada, porque hoje nós vamos decodificar Gênesis 3, versículo 15, o chamado protoevangel, o primeiro evangelho. Você vai entender por que esta única frase, dita à serpente, é a promessa mais importante de toda a Escritura. E no final, você descobrirá como este código antigo ativa uma autoridade espiritual na sua vida hoje, que você talvez nunca tenha percebido que possuía. Prepare-se! Nós estamos voltando para o início de tudo, para desvendar a promessa secreta que mudou o destino da humanidade. O mundo ordinário de Adão e Eva era extraordinário para nós. Imagine um mundo sem pecado, sem fechaduras nas portas, sem mentiras, sem ansiedade, a criação inteira em perfeita harmonia. O trabalho não era um fardo, mas um prazer. A comunhão com Deus não era um evento de domingo, mas uma caminhada diária no jardim, na viração do dia. Isso era o Shalom de Deus em sua plenitude. Paz com Deus, paz consigo mesmos, paz um com o outro e paz com a criação. Era a vida como Deus a planejou. A humanidade, nossa representante, vivia no auge do seu propósito: governar a terra em nome do seu Criador em perfeita dependência e amor. No fundo da nossa alma, todos nós sentimos saudade desse lugar. É por isso que buscamos a paz, o amor, o propósito. Ansiamos por esse mundo ordinário que perdemos. Essa era a condição original, o ponto de partida, antes da jornada de redenção se tornar necessária. Você consegue sentir, no fundo do seu ser, essa saudade de uma comunhão perfeita com Deus que foi perdida. Então, a chamada chega. Mas não é uma chamada de Deus, é uma anti-chamada, uma chamada para a aventura vinda do inimigo. A serpente, mais astuta que todos os animais, não diz rebele-se, ela sussurra uma pergunta envenenada. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É a primeira vez que a palavra de Deus é questionada na história. A chamada é para duvidar da bondade de Deus. A aventura prometida é ser como Deus, conhecendo o bem e o mal.
é uma chamada para a independência, para a autossuficiência. Essa mesma chamada ecoa hoje. Será que Deus realmente disse isso sobre o seu dinheiro? Sobre sua sexualidade? Sobre o seu futuro? Não seja tão radical. Você pode ser o Deus da sua própria vida. O inimigo não mudou sua estratégia. A chamada dele é sempre para longe da dependência de Deus. Qual sussurro de dúvida sobre a bondade de Deus você tem ouvido ultimamente? Se você escolhe rejeitar a chamada do inimigo e confiar na palavra de Deus, comente palavra fiel agora mesmo. Aqui, a jornada se inverte. A recusa do chamado não é recusar a serpente, é recusar o chamado original de Deus para a obediência. A ordem de Deus era clara: não comam, mas a dúvida plantada pela serpente floresceu em desejo. Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E Adão? Ele estava ali em silêncio. O guardião do jardim, o líder espiritual, recusou seu chamado para proteger sua esposa e a palavra de Deus. Ele foi um espectador passivo na queda da humanidade. A recusa deles de obedecer a Deus foi a aceitação do convite da serpente. Quantas vezes nós recusamos o chamado de Deus por omissão, por medo de parecermos radicais, por conveniência? Assim como o profeta Balaão, que sabia a vontade de Deus, mas cobiçou a recompensa do rei Balaque, a nossa recusa em obedecer abre portas perigosas. Toda recusa tem um preço. Por anos, Deus me chamou para perdoar uma pessoa que me feriu profundamente. Eu me recusava. Dizia que era impossível. Essa recusa me manteve amargo, doente e preso ao passado. O dia em que eu finalmente obedeci, o dia em que eu aceitei o chamado de Deus para perdoar, foi o dia em que a minha verdadeira cura começou. No momento mais sombrio, o mentor aparece. Mas quem é o mentor na história da queda? É o próprio Deus. Ele vem caminhando na viração do dia e faz a pergunta mais comovente da Bíblia: Adão, onde você está? Deus, sendo onisciente, sabia onde eles estavam fisicamente. A pergunta era espiritual. Onde você está em relação a mim? Por que você está se escondendo? O que aconteceu com a nossa comunhão? Deus inicia o diálogo. Ele os confronta não para destruir, mas para trazer a verdade à luz. É neste encontro que a semente da redenção será plantada. Assim como Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, revelando seu nome e seu plano, aqui ele se revela como o juiz justo, mas também como o pai que não abandona seus filhos na desgraça. É no encontro com ele que recebemos a direção para a jornada que temos pela frente, mesmo que seja uma jornada de arrependimento. O verdadeiro encontro com Deus sempre envolve verdade e graça. Você está pronto para sair do seu esconderijo e encontrar o Pai? Siga este canal e comente Encontro para declarar sua decisão de viver na presença dele. Este é o ponto de não retorno. O ato de comer o fruto. Naquele instante, eles cruzaram um limiar invisível, mas com consequências cataclísmicas. Eles saíram do mundo da inocência e entraram no mundo do pecado e da morte. A comunhão foi quebrada. A vergonha os invadiu. O medo de Deus tomou o lugar do amor por Deus. O limiar não foi a expulsão do Éden. O limiar foi o primeiro não a Deus e o primeiro sim à mentira. O resto foi consequência. Toda decisão de desobediência é um cruzar de limiar. Assim como Ló escolheu as campinas de Sodoma, uma decisão que parecia boa e próspera, mas que o levou à beira da destruição, nossas escolhas nos colocam em novos territórios para o bem ou para o mal. Não há como experimentar o pecado sem cruzar um limiar e sofrer as consequências.
qual limiar o inimigo está te tentando a cruzar hoje, disfarçado de liberdade ou conhecimento? Curta este vídeo agora como um ato profético declarando que você escolhe permanecer do lado certo do limiar, em obediência a Deus. Imediatamente após cruzar o limiar, as provas começam. A primeira prova é o colapso do relacionamento. Adão culpa Eva, a mulher que me deste por companheira. A aliança que era para ser de ajuda mútua se torna um jogo de acusações. O inimigo é claramente revelado, a serpente, Satanás. E os aliados? Neste momento parece que não há nenhum. Eles estão sozinhos em sua vergonha. Mas aqui está o segredo. Seu primeiro aliado é o próprio Deus, que em vez de aniquilá-los, continua o diálogo e provê uma solução que eles jamais poderiam criar. A promessa. Sua primeira prova após um erro não é o castigo de Deus, mas as consequências naturais do seu ato. Relacionamentos quebrados, medo, vergonha. É como Acã, que escondeu o tesouro proibido em sua tenda, e a prova foi a derrota de Israel em Ai. O pecado individual trouxe consequências coletivas. Você não está sozinho na sua batalha. A tentativa humana de se cobrir com folhas de figueira falhou, mas Deus estava prestes a revelar seu próprio plano de cobertura, um que envolveria um sacrifício. A guerra espiritual é real. Marque 3 pessoas nos comentários que são seus aliados de oração. Esta é a aproximação da escuridão, o momento do juízo. Deus, como um juiz justo, pronuncia a sentença. A serpente é amaldiçoada. A terra é amaldiçoada por causa do homem. As consequências do pecado agora são codificadas na própria estrutura da existência humana. Dor, conflito, trabalho árduo e, finalmente, a morte física. A escuridão não é a ausência de Deus, mas a presença de suas justas consequências. É o mundo como o conhecemos hoje. Um mundo belo, mas quebrado. Um mundo que geme, esperando a redenção, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8. É o mesmo sentimento de Jeremias, chorando sobre a destruição de Jerusalém. Ele via a consequência do pecado do seu povo. A escuridão era real, tangível, e ele entrou em nosso juízo para nos dar a sua justiça. De que maneira você vê as consequências da queda no mundo ao seu redor e em sua própria vida hoje? Se a profundidade deste mistério está te tocando, curta o vídeo. Cada like é uma declaração de que, mesmo na escuridão, nós buscamos a luz de Deus. Aprovação suprema. A sentença final: morte. Não apenas a morte espiritual, a separação de Deus que já havia acontecido, mas a morte física, o fim da existência terrena. Esta é a consequência máxima do pecado. O salário do pecado é a morte. Imagine o terror no coração de Adão e Eva. Eles que foram criados para a vida eterna, agora recebem uma data de validade. A morte se torna o grande inimigo da humanidade. É a prova final que todos, sem exceção, teremos que enfrentar. Parecia que não havia esperança. A porta do paraíso seria fechada e a morte seria o fim de tudo. Esta é a fornalha de Nabucodonosor, o túmulo de Lázaro, a cruz de Cristo. É o ponto onde toda a esperança humana se esgota. Onde a solução humana é zero. Onde só um milagre divino pode mudar o resultado. No ponto da sua maior provação, espere a maior provisão de Deus. Se você crê que Jesus já venceu a morte, a provação suprema, escreva nos comentários em caixa alta: a morte foi vencida. Mas, espere. Antes da sentença de morte para o homem, Deus deu a recompensa. Ele a escondeu. Escondeu-a à vista de todos, dentro da maldição da serpente. Aqui está o código secreto. A recompensa da humanidade, a nossa espada para a jornada, é Gênesis 3:15. Deus diz à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
Vamos decodificar isso. Porém, inimizade. Deus declara guerra. A paz entre a humanidade e o inimigo, iniciada pela desobediência, acabou. Deus mesmo nos coloca de volta no time dele. Entre ti e a mulher. A guerra é pessoal. Entre a tua descendência e o seu descendente. Aqui está o pulo do gato. A palavra descendente ou semente, no hebraico, é singular. Não são descendentes, mas um descendente específico que viria da mulher. Este te ferirá a cabeça. O descendente da mulher dará um golpe mortal na serpente, esmagando a sua autoridade. E tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente conseguirá ferir o descendente, mas será um golpe não letal, um ferimento passageiro. Isto, meus amigos, é a primeira profecia sobre Jesus Cristo em toda a Bíblia, escondida na maldição do inimigo. Que Deus maravilhoso! A nossa recompensa é a promessa de que nosso campeão já esmagou a cabeça do nosso inimigo. Esta revelação explodiu sua mente? Comente Código Revelado e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram este segredo. A jornada de volta começa. Expulsos do jardim, eles precisam agora viver neste novo mundo quebrado. Mas eles não vão de mãos vazias. Eles levam a promessa. E Deus lhes dá mais uma coisa: túnicas de pele. Pela primeira vez, sangue é derramado. Um animal inocente morre para cobrir a vergonha do culpado. É o primeiro sacrifício. Um prenúncio de um sacrifício final e perfeito que viria. O caminho de volta é a longa e difícil história da humanidade, vivendo à luz da promessa, esperando o descendente. Assim como o povo de Israel que saiu do Egito com as riquezas dos egípcios, Adão e Eva saíram do Éden com algo muito mais valioso: a promessa de um Redentor e a imagem de um sacrifício substitutivo. A Arca de Noé foi um caminho de salvação através do juízo. As túnicas de pele foram a primeira arca de Adão e Eva, a provisão da graça de Deus. Quando eu saí do mundo das drogas, o caminho de volta foi difícil. Eu tinha vergonha, tinha medo, mas eu me agarrei à promessa de que Cristo me tornaria uma nova criatura. Essa promessa foi a minha túnica de pele, cobrindo a minha vergonha e me dando força para caminhar. E por milhares de anos, a humanidade esperou, até que no tempo perfeito, o descendente da mulher nasceu, Jesus Cristo. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. E então, ele foi para a cruz. Na cruz, a serpente feriu seu calcanhar. Foi um golpe doloroso, terrível. Ele morreu. Parecia que o inimigo tinha vencido. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A ressurreição foi o golpe esmagador na cabeça da serpente. Jesus derrotou o pecado, a morte e o inferno. A promessa de Gênesis 3:15 foi cumprida de forma gloriosa e definitiva. A ressurreição não foi a de Jesus somente, foi a nossa, porque eu vivo, vós também vivereis. A história que começou com uma sentença de morte no jardim, culminou com uma promessa de vida eterna em um túmulo vazio. O poder da ressurreição cancela a maldição da morte. Você vive com alguém cuja vitória já foi garantida pela ressurreição de Cristo. Jesus não guardou a vitória para si. Ele retornou com o elixir, a cura para o veneno da serpente. Qual é o elixir? O Evangelho, a boa nova de que através da fé em Jesus somos perdoados, justificados e reconciliados com Deus. O elixir é o Espírito Santo que ele derramou sobre a igreja para nos dar poder para vivermos nesta vitória. A nossa missão agora é levar esse elixir para o mundo todo. A história que começou com uma mentira sussurrada a uma mulher, agora é revertida por uma verdade proclamada pela igreja, a noiva de Cristo. Nós temos a cura para a maior doença da humanidade. Não podemos guardá-la. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O seu testemunho pessoal de como o Evangelho te salvou é o elixir que você leva para o mundo. É por isso que esta revelação não pode terminar em você. Do jardim ao túmulo vazio, da maldição à ressurreição,
A história da Bíblia é a história de um Deus que se recusou a abandonar a sua criação. Um Deus que, no momento da maior tragédia, já havia decretado a maior vitória. Lembra que eu disse que este código antigo ativa uma autoridade espiritual na sua vida? Aqui está. Porque Jesus esmagou a cabeça da serpente, ele nos deu autoridade sobre ela. Em Lucas 10:19, Jesus diz aos seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você não luta por vitória, você luta a partir da vitória. A cabeça da serpente já foi esmagada, seu poder foi quebrado na cruz. O que resta são os espasmos de uma serpente derrotada, tentando te intimidar com seus botes, tentando te ferir no calcanhar com acusações, tentações e mentiras. O inimigo quer que você se esqueça de Gênesis 3,15. Ele quer que você foque na queda, na maldição, na sua fraqueza. Mas hoje você vai lembrar a ele da promessa. Você não é mais um filho de Adão sob a maldição. Você é um filho de Deus em Cristo, sob a bênção. Quando a tentação vier, você declara: a cabeça da serpente já foi esmagada. Quando a acusação vier, você declara: estou coberto pelo sangue do Cordeiro. Quando o medo da morte vier, você declara: meu Redentor vive e a ressurreição é a minha realidade. Repita comigo com autoridade: eu tenho autoridade em Cristo para pisar na cabeça da serpente. O código secreto de Gênesis 3,15 não é apenas uma teologia fascinante. É a sua certidão de vitória. É a prova de que, antes mesmo de você nascer, antes mesmo do mundo sentir a dor do pecado, Deus já tinha um plano para te resgatar, te redimir e te dar um futuro eterno com Ele. Eu creio profeticamente que, enquanto você assistia a este vídeo, correntes de medo e intimidação que o inimigo usava contra você foram quebradas. A revelação da sua autoridade em Cristo está substituindo a mentalidade de vítima. Você está saindo do seu esconderijo e se vestindo com a autoridade que Cristo conquistou para você. Se esta palavra foi para você, cele-a agora. Se você deseja continuar decodificando os segredos da palavra e crescendo em sua autoridade espiritual, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Não perca a próxima mensagem poderosa que estamos preparando. Esta é a mensagem fundamental do Evangelho. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas agora. Seja um portador do Elixir, levando a cura e a esperança para alguém que ainda vive com medo da serpente. Para ativar esta palavra em sua vida, comente com a hashtag Cabeça Esmagada e declare qual foi a maior revelação que você recebeu deste vídeo. A história começou com uma derrota num jardim, mas terminará com um casamento nos céus entre o Cordeiro e a sua noiva, a Igreja. E a serpente estará debaixo dos nossos pés. Viva nesta vitória. Versículo-chave: E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos 16:20.